Olá, olá pessoal. Bem, essa conversa de hoje vai ser para a gente discutir um pouquinho sobre parábola. É uma primeira discussão mostrando a definição, o gráfico, algumas propriedades dessa curva, né, que é uma das cônicas, que é a parábola. Então vamos aqui começar com os nossos slides. Bem, parábola, parte 1, né? A ideia é que nesse primeiro momento a gente apresentar a definição, e as primeiras propriedades, e depois numa outra aula, num outro vídeo, a gente explorar algumas outras propriedades, algumas outras características. Bem, a definição de parábola é o conjunto dos pontos de um plano cuja distância até um ponto fixado, que é chamado foco, é igual à distância até uma reta fixada chamada diretriz. Então aqui a gente tem essa reta vertical aqui, que é a reta fixada, a diretriz da parábola, e esse ponto F aqui é o foco da parábola, é o ponto que está fixado. Então, eu vou considerar todos os pontos cuja distância até F seja igual à distância até essa reta aqui, que é a diretriz. Então, aqui tem um pontinho, e agora a gente vai ver uma porção de outros pontos, e eles sendo construídos, dando origem, então, à nossa parábola. Tá? Então, a parábola é esse conjunto de pontos. Então, note que cada ponto azul aqui, a distância até o foco é igual à distância até a diretriz. Tá? Então, essa curva, que é uma curva, na verdade, a mesma que a gente já conhece desde a escola, do ensino médio, a parábola como gráfico de uma função quadrática. A única coisa é que aqui ela está numa posição e quando ela é gráfico de uma função, ela está numa outra posição, ou voltada para cima, ou voltada para baixo. Mas é a mesma curva, né? É a parábola. Só que aqui a gente vai fazer um estudo dela, não do ponto de vista como a gente estuda em cálculo, em funções, mas de um ponto de vista da geometria analítica, estudando algumas outras propriedades. Então, a começar por essa, né? É o conjunto de pontos cuja distância até o foco é igual à distância até a diretriz, né? Então, esse conjunto que é a parábola. Agora, tem uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar, que é uma forma de construir essa parábola tendo uma régua, né, ou um esquadro e um barbante. As figuras anteriores a gente não mostra como construir, só mostra as propriedades, né? Então, aqui nessas figuras nós vimos apenas as propriedades, que são pontos equidistantes de F e da diretriz. Mas agora a gente vai ver como efetivamente construir essa parábola com um esquadro e com barbante. Você pode, inclusive, fazer isso aí na sua mesa, pegando uma régua, um esquadro, um barbante e fazendo o seguinte. Então, você pega um esquadro e um barbante cujo comprimento seja igual ao comprimento desse cateto do esquadro aqui, de um dos catetos, do maior aqui, para simplificar. Tá? Então, eu pego um esquadro, um barbante que tem o mesmo comprimento que esse lado aqui do esquadro. Tá? Essa reta aqui vai ser a diretriz, esse ponto é o foco. Eu vou prender uma das pontas do barbante no foco e a outra ponta do barbante eu prendo nessa ponta do esquadro. E o lado menor, o cateto menor do esquadro, ele vai deslizar aqui na reta diretriz. Só que de tal maneira que aqui nessa outra, na régua e no barbante, eu vou colocar um lápis, uma caneta, mantendo sempre esticado e junto à régua, junto ao esquadro. Então, o desenho que vai se formar vai ser justamente o desenho da parábola. Então, agora a gente vai ver o movimento de, por exemplo, uma canetinha sendo pressionada aqui no esquadro e no barbante para formar a parábola. Então, você mantém sempre esticado aqui, de tal modo que essa distância total é igual a isso aqui. Como aqui é comum um pedaço do barbante do esquadro, então essa distância aqui é igual a essa daqui. Tá? Então, essa é uma construção que você efetivamente pode fazer na tua mesa aí, e pôr um papel embaixo e ver que, de fato, você vai ter essa figura aqui,
que é a parábola sendo construída. Tá? Bem, então agora, até aqui foi mais uma coisa geométrica, o que a gente vai ver agora é como trabalhar algebricamente com essa parábola, como equacionar a parábola, né? Como eu disse, a gente já estuda isso lá no ensino médio, como gráfico de uma função quadrática do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c, mas aqui, como eu disse, a gente está estudando sob um ponto de vista diferente, geométrico e mais geométrico e menos de cálculo, tanto que essa curva aqui nem é o gráfico de uma função, né? Porque tem a mesma vertical aqui, tem 2 pontos, então isso aqui nem é o gráfico de uma função, mas o estudo aqui é justamente esse geométrico, o foco, a diretriz e algumas outras propriedades que a gente vai ver ao longo dessa discussão e das futuras discussões. Tá? Bem, então, para que a gente consiga equacionar essa parábola, a gente vai ter que primeiro escolher um sistema de coordenadas, né? Um sistema de coordenadas. E a questão é que sistema de coordenadas a gente vai escolher, qual sistema de coordenadas vai ser mais conveniente. Então, a parábola é uma curva no plano, então a gente vai ter que, nesse plano aqui, considerar um sistema de coordenadas. Só que eu vou procurar fazer isso de tal modo que isso seja conveniente e simplifique o equacionamento da parábola. Então, por exemplo, será que escolher esse sistema aqui é adequado? Por exemplo, aqui como eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas, né, que nós chamaremos de eixo x e eixo y, né? Não sei, não parece razoável essa escolha, né? Será que essa outra escolha aqui é conveniente, é boa? Pode ser. Pode ser, por exemplo, escolhendo aqui um eixo paralelo à diretriz, o outro eixo na perpendicular e a origem do sistema de coordenadas sendo o foco da parábola. Pode ser, poderia ser uma boa escolha também. Mas, de fato, a que a gente vai escolher aqui para deduzir a equação de forma mais simples possível é este sistema de coordenadas aqui. Como que foi escolhido? O eixo horizontal perpendicular à diretriz, não importa em que posição a parábola esteja, tá? Não importa o foco, a diretriz onde esteja, em que posição a parábola esteja. O eixo das abscissas, o eixo X, eu escolho como eixo perpendicular à diretriz, assim. E o eixo das ordenadas, que vai ser o eixo Y, eu escolho o eixo bem paralelo à diretriz, portanto, e passando por esse ponto aqui, que é o vértice da parábola, que é aquele ponto que é o ponto médio entre o foco e o pé da normal da parábola. Então, de todos aqueles pontos da parábola, um deles é especial, que é esse aqui, que é o vértice dela, que é o ponto médio do segmento que liga o foco até o pé da normal na diretriz, né? Então, com esse sistema de coordenadas, a gente vai ver que vai dar para equacionar de forma bem simples essa parábola aqui. Então, está aqui o sistema, vou chamar aqui de eixo X, aqui de eixo Y, o foco F vai estar nesse ponto, a diretriz vai ser uma reta vertical, que eu vou chamar de D, né? Então, eu vou dar nome aqui a esses elementos, então o vértice vai estar na origem, né? O foco vai estar num ponto que eu vou indicar por P sobre 2 e 0, e a diretriz vai ser essa reta aqui, que é menos P sobre 2, todos os pontos que têm abscissa menos P sobre 2 constante. Bem, por que P sobre 2 e não P ou outra letra? Por que P sobre 2, por exemplo? É por uma questão de conveniência só. Alguns autores denotam por P essa distância aqui e essa aqui também, mas eu prefiro indicar por P um número que vai representar a distância do foco até a diretriz. Então, aqui vai ser P sobre 2 e aqui P sobre 2. Na verdade, esse P vai poder ser um número negativo também, quando a parábola estiver voltada para o outro lado, mas isso a gente discute depois. Então, esse P, em valor absoluto, vai medir a distância entre o foco e a diretriz. Quando
o foco está do lado esquerdo e a diretriz do lado direito, o P vai ser negativo, mas o seu valor absoluto vai continuar sendo a distância entre o foco e a diretriz. E, portanto, aqui P sobre 2 vai ser o foco, e a equação da diretriz é a reta que tem... a equação da diretriz é x igual a menos P sobre 2, ou seja, pontos numa vertical tem a abscissa constante e o y genérico. Pois bem, então agora eu vou considerar um ponto P aqui, genérico da parábola, e vou impor a condição de que a distância até o foco é igual à distância até a diretriz. Essa é a condição aqui. Tá? Note que isso é facilmente formulado, porque a distância de P até F, se a gente chamar aqui P de x e y, vai ser justamente raiz quadrada de x menos P ao quadrado mais y ao quadrado, né? A distância desse ponto até esse. Ou seja, a distância do ponto xy até esse ponto P sobre 2 e 0 faz a diferença das abscissas ao quadrado, a diferença das ordenadas ao quadrado, está aqui. Essa raiz quadrada é essa distância aqui. E a distância de P até a diretriz, como a diretriz é uma reta vertical, essa distância aqui, se você olhar, esse ponto aqui tem a mesma ordenada. Então, quando você fizer a diferença das ordenadas, vai desaparecer. Então, vai ficar simplesmente x menos o menos P sobre 2, que é essa abscissa aqui, que é menos P sobre 2. Por isso que ficou mais P sobre 2. Então, x mais P sobre 2, em módulo, é essa distância. Em módulo, porque poderia estar o x à esquerda da reta, e, portanto, eu tomei em módulo. Tá? Ou se você fizesse também a distância desse ponto xy até esse ponto aqui, que tem abscissa menos P sobre 2 e ordenada y, que é a mesma ordenada, e faz pela fórmula da distância entre dois pontos, ia dar na mesma. Raiz quadrada de x menos P sobre 2 ao quadrado, que é isso aqui, mais y menos y, que dá 0 ao quadrado. Então, ficou raiz quadrada de x mais P sobre 2 ao quadrado, que é o módulo de x mais P sobre 2. Tá? Importante isso, raiz quadrada o quadrado de uma expressão é o módulo dessa expressão. Como, por exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado é módulo de 5, que é 5. Ou raiz quadrada de menos 10 ao quadrado é raiz quadrada de 100, que é o módulo de menos 10, que é 10. Tá? Bem, agora desenvolvendo aqui, então isso aqui, ó, x ao quadrado, menos px, mais p ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado, elevei os dois menos ao quadrado e já desenvolvi aqui dentro. E aqui também... Tá? Agora a gente pode simplificar algumas coisas aqui, ó, o x quadrado, o px junta com esse p ao quadrado sobre 4 corta, e a gente fica com essa equaçãozinha bem simples, ó, y quadrado igual a 2px. Tá? Então aqui a gente deduziu de forma muito simples a equação da parábola, que tem foco no eixo x, vértice na origem e diretriz, uma reta paralela ao eixo y, dessa forma aqui, né, com essa posição. Então, essa é a equação da parábola. Então, agora eu só vou apresentar as equações nas outras posições, que podem ser deduzidas de forma inteiramente análoga, simples assim. Então, essa que a gente acabou de deduzir é o foco no eixo x, o P é positivo, então o foco está à direita do vértice, da origem. E a diretriz está à esquerda, é a reta x igual a menos P sobre 2. Então, a equação foi essa que a gente deduziu. Agora, poderia acontecer que o P fosse negativo, que o foco estivesse aqui e a diretriz estivesse aqui, essa posição. Então, o foco do lado esquerdo e a diretriz do lado direito. Pois bem, essa é uma situação em que o foco continua sendo P sobre 2 e 0, só que agora o P é negativo, então o foco ficou para a esquerda. E a diretriz continua com a mesma equação, menos P sobre 2, x constante menos P sobre 2. Só que agora, como o P é negativo, o menos P sobre 2 é positivo, que está aqui. Tá? Então, essa distância entre o foco e a diretriz é o valor absoluto de P. Tá? Aqui, essa distância aqui é o valor absoluto de P sobre 2, e essa aqui também, e essa distância do foco à diretriz é o valor absoluto de P. Tá? E a equação ficou a mesma, tá? Não mudou nada, mas agora o P é negativo. Tá? Na anterior, o P era positivo e nessa o P é negativo. Então, uma equação da forma y quadrado igual a menos 8x tem esse aspecto. Se for y quadrado igual a 8x,
tem esse aspecto aqui, tá? Então, o P positivo indica que ela se volta para a direita, e o P negativo, ela se volta para a esquerda. E de forma inteiramente análoga, o foco poderia estar no eixo vertical, no eixo Y, o vértice na origem e a diretriz oposta ao foco em relação ao vértice. E da mesma forma, se o P é positivo, o foco está em cima e a diretriz embaixo, e a equação fica daí x ao quadrado igual a 2py, tá? A anterior era y ao quadrado 2px, aqui é x ao quadrado igual a 2py. Então, essa é a equação reduzida, chamada equação reduzida da parábola, que tem foco no eixo y, vértice na origem, e a diretriz paralela ao eixo x, nessa posição aqui. E, analogamente, e para finalizar essa discussão aqui, se a parábola tem foco no eixo y, mas para baixo da origem, e a diretriz acima, assim, aí a equação continua a mesma, x ao quadrado igual a 2py, só que agora o p é negativo, tá? O foco continua com as mesmas coordenadas, 0 e p sobre 2, como antes, ó. Só que antes era p positivo, então o foco estava para cima. Agora o p é negativo, o p sobre 2 é negativo, o foco ficou para baixo. Então, essas são as posições básicas, canônicas, de uma parábola e as suas correspondentes equações, tá? Bem, a gente vai finalizar essa discussão com alguns exercícios a respeito de parábola. Esse primeiro exercício aqui é um exercício interessante, porque a gente vai ver que muitas parábolas não estão naquela posição canônica, com vértice na origem, então a gente vai ver agora uma maneira de equacionar a parábola da mesma forma. Então, por exemplo, imagine que a parábola tem foco, imagine que agora a gente já tem os eixos, já tem o plano e já fixou um sistema de coordenadas, e depois do sistema de coordenadas já fixado é que a gente vai colocar um ponto que vai ser o foco e colocar uma reta que vai ser a diretriz. Então, está aqui o foco, nesse ponto 1, 1, e a diretriz está aqui embaixo, é a reta de equação y igual a constante menos 3, uma reta horizontal. Bem, nesse caso, eu não pude escolher o sistema de coordenadas porque ele já estava escolhido. E eu quero achar a parábola que tem esse foco e essa diretriz. Aquela definição que a gente viu, a definição geométrica, ela continua. São os pontos equidistantes do foco e da diretriz. Então, aqui vai ter um ponto, aqui vai ter um outro ponto, que é o que a gente vai ver agora, né? Então, é essa parábola aqui, os pontos equidistantes, ó, todos os pontos têm a mesma distância do foco e da diretriz. A questão é como equacionar. Tá? Eu quero a equação dessa parábola. Pois bem, aqui dá para a gente proceder da mesma maneira, né? Dá para a gente proceder da mesma maneira a distância desse ponto P, genérico, que eu vou chamar de XY, até o ponto 1, 1, tá? Até o ponto 1, 1, é isso aqui. Eu já elevei ao quadrado, porque eu já considerei as duas distâncias e já elevando ao quadrado, tá? Então, a distância de P a F igual a distância de P até a diretriz, já elevando ao quadrado, fica isso aqui, a distância de P até o foco ao quadrado, e isso aqui é a distância do P até a diretriz ao quadrado, né? A distância desse ponto P até essa reta aqui é o y desse ponto, menos o y daqui, que dá, esse y é menos 3, então fica y menos 3, fica y mais 3. E o x desse ponto e o x desse ponto são iguais, então fica 0, por isso que não apareceu aqui. Bem, agora elevando aos quadrados aqui, cancelando alguns termos, por exemplo, o y ao quadrado que vai aparecer aqui, vai cancelar com o y ao quadrado que aparece aqui, etc. Isolando o y, por exemplo, a gente tem essa equação, tá? Uma equação naquele formato que a gente aprende lá no ensino médio ou num curso de cálculo, né? Vendo uma parábola como uma função, y como função de x, e aqui o gráfico dela, né? Aqui vai ter o vértice vai ser o ponto 1 e menos 1, tá? Mas não é bem esse foco, esse enfoque que a gente quer aqui. Aqui o enfoque é um pouco diferente daquele do curso de cálculo, lá do ensino médio também, que é os elementos geométricos da parábola, tá? Então, uma coisa que eu vou destacar agora
é que essa equação aqui, tá, pode ser reescrita dessa maneira, tá? A gente pode reescrever isso aqui, ó. 8y, 8y, esse menos 7 aqui pode passar subtraindo, ficar 8y menos 7, daí você subtrai um dos dois lados, ou esse menos 7 passa, né? Fica mais 7, então fica 8y mais 7. Aí soma um dos dois lados, fica essa expressão aqui, tá? Então, é simples você partir dessa equação e ver que ela é a mesma que essa, tá? E essa, ela já está lembrando um pouco aquela que a gente acabou de deduzir, tá? Se a gente pegar esse x menos 1 aqui e chamar de x', e esse y mais 1 aqui e chamar de y', essa equação vai se escrever dessa forma, x' ao quadrado igual a 2py', onde o p é igual a 4. Tá? O P igual a 4, que é como eu falei, tem a ver com a distância do foco até a diretriz. Note aqui, ó, a distância é 4. Tá? Então, a gente vê aqui que está naquela forma canônica que a gente deduziu, mas não em relação aos eixos x e y, e sim em relação a um novo sistema de coordenadas, x' e y', onde eu desloquei uma unidade no x para a direita e uma unidade no y para a esquerda. Tá? Na verdade, o centro desse, eu posso construir um novo sistema de coordenadas, onde o centro, a origem desse novo sistema de coordenadas é o ponto 1 e menos 1, que é esse que vai aparecer agora. Então, esse sistema de coordenadas x' e y' é justamente a translação do sistema que está aqui sombreadinho agora, que era o sistema original XY. Então, aqui era o eixo X, aqui o eixo Y, e eu construí um novo sistema de eixos, justamente naquela forma. Então, veja que nesses novos eixos, a equação ficou aquela que nós deduzimos, como nós tínhamos visto. E nos eixos originais, ela fica essa equação aqui, nas variáveis originais. E nas variáveis x' e y', que são essas daqui, é a equação na forma como nós deduzimos. Tá? Esse tipo de coisa a gente ainda vai estudar com mais detalhe, que é chamado de translação, mas essencialmente é isso mesmo. Uma translação é uma mudança de coordenadas desse tipo aqui. Aqui foi para o ponto 1 e menos 1, ó, a nova origem é o ponto 1 e menos 1. Em relação ao sistema antigo, o ponto 1 e menos 1 ficou a nova origem. E isso aqui é uma translação que foi aplicada aqui. Nós vamos, como eu disse, estudar um pouco com um pouco mais de detalhes, né, essa mudança de coordenadas, de translação, mas aqui já tem um exemplo. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora, bem interessante, que é a reta tangente a uma parábola. Tá? Então, considere uma parábola, vou chamar de P caligráfico aqui, essa parábola, e um ponto dela, o ponto 1, 1. Tá? Essa parábola aqui, digamos, com a equação x igual a y ao quadrado. Né? Y quadrado igual a 2px, o p é meio aqui. 2 vezes p, que é meio, fica 1. Então, isso aqui está bem naquele formato como foi visto anteriormente. Y quadrado igual a 2px, que é voltada para a direita. O p aqui é meio. Isso significa, não desenhei aqui, mas que se eu quisesse desenhar o foco, seria o ponto 1/4 e 0. E a diretriz, a reta na vertical aqui, na abscissa menos 1/4. Mas não é isso que vai ser a discussão nesse exercício, é a reta tangente. Eu quero obter a reta tangente a essa parábola no ponto P. Então, esse é o ponto da parábola, o ponto 1, 1, e eu quero achar essa reta aqui. Pois bem, essa reta aqui, ela tem uma propriedade. Ela é uma reta que cruza a parábola, que intersecta a parábola nesse único ponto P. Tá? Então, essa que vai ser a ideia. Só que vai ter um detalhe depois que a gente vai discutir. Então, a ideia a princípio é essa, mas vai ter um detalhezinho que é um pouco diferente do que a gente talvez traga lá do caso de elipse ou de circunferência do ensino médio, por exemplo. Vamos por partes. Então, eu vou considerar a reta numa forma paramétrica, né, como a gente viu no espaço, e aqui é no plano, mas é a mesma coisa. As duas equações paramétricas da reta, né, x igual a 1 mais mt. Esse m é o que eu quero determinar, é o coeficiente do parâmetro t que eu quero determinar para achar essa reta. E o n também, né? Achando m e n, eu acho os parâmetros, eu acho
as coordenadas do vetor que dá a direção dessa reta, o m e o n. E aqui as equações paramétricas. Pois bem, então eu quero determinar m e n, de modo que essas equações paramétricas aqui dessa reta cruze a nossa parábola em um único ponto, que é o ponto P. Tá? Note que quando o parâmetro t é igual a 0, dá o ponto 1, 1, que está na reta e também é um ponto da parábola. Pois bem, eu vou impor a condição de que essa reta intersecta a parábola, ou seja, o x da reta e o y da reta cumprem essa equação aqui, tá? Só que eu vou impor a condição de que esse ponto da reta que cruza a parábola é único, ou seja, para um único valor de t, eu vou encontrar um ponto x e y, né, um par ordenado x e y, satisfazendo tanto aqui as equações da reta, quanto isso aqui, que é a equação da parábola. Tá? Então, eu vou querer determinar que valores de m e n fazem com que essa equação aqui tenha um único valor de t como solução, que vai ser o único ponto de interseção, que vai ser o ponto de tangência. Eu disse que tem um detalhezinho ainda, mas isso eu vou deixar para o final. Tá? Então, isso aqui desenvolvendo, ó, dá nt quadrado, 2nt, o 1 daqui, quando eleva ao quadrado, e 1 daqui vão se cancelar, aqui vai sobrar mt junto com o 2nt, então ficou isso aqui. Então, ficou essa equação bem simplesinha na variável t. Tá? Então, a pergunta para que valores de n e m, ou de m e n, essa equação aqui vai ter uma única solução t, um único valor de t correspondendo a um único ponto xy. Tá? Só deve existir um t. Bem, uma maneira de isso aqui só ter uma solução, um valor de t como solução, é, por exemplo, m igual a 2n. Isso aqui seria igual a zero. Esse coeficiente ser zero, a equação se transforma em n quadrado, t quadrado igual a zero, ou seja, t igual a zero é a única resposta. E t igual a zero vai dar o ponto 1, que é o ponto da reta. Tá? Então, m igual a 2n vai fornecer essas equações aqui. Ó. Por exemplo, eu posso atribuir a n o valor 1, e m vai ser 2, então tá aqui, n igual a 1, m igual a 2, satisfaz. Ah, e se eu escolhesse um outro valor de n igual a 5 e m igual a 10, aqui ficaria 10 e aqui 5. Seriam números diferentes, equações diferentes, mas representariam a mesma reta, porque aqui o 2 e 1, ou em geral, o m e o 2n e o n, são coordenadas de vetores que têm a mesma direção. Tá? Só muda o tamanho, mas se eu escolher 2 e 1 aqui, 2 para m e 1 para n, satisfaz isso aqui e dá a direção dessa reta. Então, aqui nós temos as equações. Se quiser achar a equação na forma geral, eu posso isolar o t aqui, isolar o t aqui e obter essa equação aqui. Ó, x, isolando o t aqui, fica y menos 1, isolando o t aqui, fica x menos 1 sobre 2. Quando eu igualo, eu tenho isso aqui. Tá? Ou, se você quiser aqui, ó, x menos 2y, esse menos o dobro desse, é esse menos o dobro desse, que vai dar justamente menos 1. Portanto, x menos 2y mais 1 igual a 0 é a equação dessa reta aqui. Porém, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe. Esta equação aqui em t, ela pode também ter um único valor de t como solução se o n ao quadrado for igual a 0. Tá? Ou seja, se o n for igual a 0. Então, o que acontece se o n for igual a 0? Essa equação se transforma em 2n menos m, ou seja, menos m, t igual a 0. E daí o t igual a 0 é a única solução. Tá? Então, também tem essa possibilidade. Quando n igual a 0, que equação que a gente obtém? Y igual a constante 1, porque o n é 0. E o m, daí, eu posso escolher, então, qualquer coisa. O x vai ficar livre. O x vai variar livremente. E o y vai ser constante igual a 1. Vai dar uma reta horizontal. Essa reta aqui, que eu vou chamar de reta S. Y constante 1. Porém, o detalhe aqui é que essa reta, apesar de intersectar num único ponto, não é tangente. Tá? Então, esse exercício ele tem um aspecto interessante, porque, por exemplo, com a circunferência,
A forma de caracterizar uma reta tangente a uma circunferência é aquela reta, a única reta que cruza a circunferência só naquele ponto de tangência, só naquele ponto. Então, na circunferência, só tem uma reta que cruza a circunferência em um único ponto, que é a reta tangente. Qualquer outra reta vai cruzar a circunferência em dois pontos, mas no caso da parábola, não. Então, aqui tem uma sutileza, um detalhe, e você aqui teve que escolher das duas possíveis retas que cruzam a parábola num único ponto. Ó, essa cruza a parábola num único ponto, ela é perpendicular à diretriz da parábola, ela é paralela a esse eixo aqui, que é o eixo de simetria da parábola. Ela cruza num único ponto, mas não é tangente. É essa aqui que é a tangente, tá? E agora, para terminar, eu vou colocar esse mesmo exercício, só que variando um pouquinho alguma coisa ali para dificultar um pouco essa visualização e ver como que a gente pode responder a questão daí. Por exemplo, se a gente não conseguir decidir qual é a reta tangente, né? Então, imagine, por exemplo, essa situação aqui, ó, que eu tenho uma curva, que eu não sei que curva é por enquanto, dada por essa equação. Uma curva dada por essa equação. E eu tenho esse ponto aqui pertencente à curva. Ó, pode ver que o ponto 0 raiz de 2 satisfaz isso aqui igual a isso aqui, né? Ó, aqui fica menos raiz de 2 ao quadrado que dá 2, e aqui fica raiz de 2 vezes a raiz de 2 que dá 2 também. Então, esse ponto pertence a essa curva. E eu quero achar a reta tangente a essa curva nesse ponto. Está aqui o ponto, está aqui o gráfico, mas eu não desenhei a curva porque eu não sei ainda que curva é essa, né? Bem, então, eu vou tentar aplicar a mesma ideia que foi antes. Tentar uma reta que passe por esse ponto. Então, uma reta que passe por esse ponto, ela tem equações paramétricas da forma x igual a 0 mais mt, y igual a raiz de 2 mais nt. Então, m e n são os escalares que eu quero descobrir, que vão dar a direção da reta. T é o parâmetro da reta, e m e n são justamente as coordenadas do vetor que vai dar a direção da reta. Uma vez descoberto m e n, você vai ter a direção da reta, o ponto 0, raiz de 2 é o ponto da reta, você vai ter a equação, como fizemos no exemplo anterior. Tá? Só que aqui vai ter um detalhezinho a mais, porque eu não sei, a princípio, que curva é essa daqui. Tá? Mas eu vou proceder algebricamente da mesma forma. Então, eu vou jogar esse ponto da reta na equação da curva, ou seja, eu vou impor que essa reta intersecta essa curva e depois vou impor que essa interseção se dá num único ponto, para um único valor de t. E vou querer descobrir quais são os valores de m e n que satisfazem essa condição. Então, jogando aqui, ó, x menos y ao quadrado, então aqui, ó, x menos y ao quadrado está aqui, então quando você faz x menos y, fica m menos nt menos raiz de 2, tá? Ó, x menos y, e eleva ao quadrado. Igual a raiz de 2, que multiplica x mais y. X mais y é m mais nt, tá aqui, mais raiz de 2. Bem, agora é uma conta que eu não vou desenvolver em detalhes aqui, mas se a gente fizer essa conta aqui, né, desenvolver esse binômio, desenvolver aqui, passar tudo para um membro, tudo para o outro, etc., reagrupar os termos, você vai chegar nessa expressão aqui, tá? Não é difícil efetuar essa conta aqui, reagrupar os termos, né, e deixar numa equação quadrática na variável t. Tá aqui, ó, alguma coisa t quadrado menos alguma coisa vezes t igual a 0. E de novo aqui, como eu quero que só exista um valor de t, porque eu quero que essa reta aqui intersecte essa curva num único ponto, então eu quero que isso aqui tenha um único valor de t como solução. E uma possibilidade é que esse coeficiente aqui, ó, 3m menos n, seja igual a 0. Porque daí o que sobra? Sobra isso aqui, que só vai ser igual a 0 para t igual a 0, tá? Então, essa é uma possibilidade, é 3m menos n ser igual a 0, ou seja, n igual a 3m. Posso escolher, por exemplo, m igual a 1 e n igual a 3, e a gente vai ter essa reta aqui, ó. Essa reta que está aqui o gráfico, com m, aqui, ó, com m igual a 1 e n igual a 3, ó. Tá? O m igual a 1, o n igual a 3. Aqui tem as equações paramétricas da reta, eu não transformei na forma geral, deixei paramétrica aqui, nesse exemplo. Então, essas equações paramétricas da reta, que é essa reta aqui, tá?
1 e 3 são as coordenadas do vetor diretor da reta, 1 e 3, que dá a direção, e o ponto 0 e raiz de 2 é esse ponto P aqui, pelo qual a reta passa. Mas a outra escolha de mn, que faz com que essa equação só tenha uma raiz t, um valor de t, é você escolher m igual a n. Né? M igual a n, ó. O que acontece com m igual a n? Isso aqui dá 0, sobra isso aqui, vai sobrar, daí esse m igual a n aqui vai ficar 3n menos n, né? Vai ficar 2n com menos raiz de 2 e t igual a 0, então fica t igual a 0, é a única possibilidade daí. Então também só vai existir um t. E com n igual a m, que daí eu posso, também porque o n e o m vão indicar as coordenadas de um vetor diretor da reta, e não importa o tamanho, né? Eu posso escolher n igual a 10 e m igual a 10, n igual a 5, m igual a 5, n igual a 1000, m igual a 1000, ou n igual a 1 e m igual a 1 também, que foi o que eu escolhi. Então, está aqui, x igual a 1t, y igual a raiz de 2 mais 1t. Está aqui, e essa é a reta, que eu chamei de S. A pergunta é, qual dessas duas agora é a reta tangente? Se é que uma delas é a reta tangente, né? Já que aqui eu não plotei a curva, né? E agora, eu não, a princípio, eu não sei, né? Eu tenho duas retas aqui, ambas intersectam essa curva aqui num único ponto, que é o ponto P, porque nós fizemos a interseção da reta com a curva, deu uma equação e a gente impôs um único t satisfazendo a equação, né? Ou nesse caso aqui, vai ter um único t, que é t igual a 0, ou quando isso aqui vai ter um único t, que também é o t igual a 0, que fornece o ponto 0 raiz de 2. Mas a questão é que aqui eu não estou vendo a curva. Agora a gente vai ver a curva e vai ver qual reta é a tangente e qual não é. Tá? A curva é uma parábola também. E, de novo, a reta S não é tangente. A reta R é tangente à parábola, a reta S não é. Ela tem a mesma característica do exemplo anterior, que ela é paralela. Essa que não é tangente, ela é paralela ao eixo. Tá? Então, aqui acontece essa situação. Achar a reta tangente a uma curva, em geral, não é simplesmente a reta que toca a curva num único ponto, tem um detalhe a mais. Tá? Da mesma forma, o fato de uma curva, de uma reta tocar uma curva em mais do que um ponto, não significa que ela não possa ser tangente. Pode acontecer de eu ter uma reta tangente a uma certa curva, que toque a curva em mais do que um ponto. É uma curva que tem um formato cúbico, pode acontecer isso. Eu não vou entrar em detalhes, nem mostrar a figura aqui, porque isso é objeto de estudo de uma outra disciplina, que é a disciplina de cálculo, que estuda o conceito de tangência de um ponto de vista um pouco mais de cálculo e menos de geometria. Tá? Geometria aqui, como a gente fez, né? Interseção, seu único ponto, etc. O conceito de reta tangente é um conceito um pouco mais delicado, que aqui a gente está vendo no caso da parábola, né? Essa equação aqui é uma parábola porque também, por uma coisa que a gente ainda vai discutir melhor, que é mudança de coordenadas, dá para fazer mudança de coordenadas nessa equação aqui e transformá-la numa daquela forma que a gente viu para a parábola. Mas isso eu vou deixar para discutir na próxima aula. Mas o fato é que a tangente a uma curva, de forma geral, ela não dá para colocar como sendo a reta que toca num único ponto. Né? É um conceito um pouco mais delicado, vai usar a noção de aproximação, de limite, você vai pegando pontos, se aproximando desse ponto aqui, e pegando as retas que passam por esses dois pontos, elas vão se aproximando de uma determinada reta que vai ser a tangente. Então vai ter um conceito formal, algébrico, para definir precisamente o que é reta tangente. Por enquanto, aqui em geometria, a gente vai ficar com essa noção intuitiva, onde, podendo enxergar a curva, você facilmente descarta aquela que não é, né? Tá? Então, é isso. Nós ficamos por aqui, tá? Eu vou encerrar a nossa aula e daí nós continuamos num outro momento com a segunda parte dessa aula de parábolas, com mais alguma tarefa, com mais alguns conceitos, propriedades, exercícios. Tá ok?
Até logo, então, bom estudo.